Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graças a Deus. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez, que dia bendito. E esse é o dia que o Senhor fez. Nós estamos começando agora uma nova série de mensagens falando sobre a unção e o poder, o fervor do Espírito. Nós vamos compartilhar algumas coisas e vamos chegar em um bom lugar. O Espírito Santo, alguns teólogos, historiadores vão dar a distinção que ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas esse nome às vezes entra em um termo de menor escala, quando na verdade Deus se manifesta de três formas. É um único Deus, com os mesmos atributos e poderes, que de três formas se revela. Ele se revela como Deus Todo-Poderoso. Ele também se revela como o Filho e a Palavra. E ele se revela na pessoa do Espírito Santo. Para que fique bem claro, ele não é a terceira pessoa numa distinção de o último, ou o preterido, ou aquele que não é tão poderoso quanto Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Ele estava lá no início, lá em Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler para você, nós vamos ler alguns versículos, mas alguns eu vou apenas passar. Você acompanhe conosco, para que a gente tenha tempo. No Gênesis capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava presente antes que tudo começasse, antes que tudo acontecesse. E segundo a teologia, a gente aprende que para entender uma característica do termo que a gente está estudando, a gente precisa ir na primeira menção. E nesse texto aqui, é a primeira vez que o Espírito de Deus é mencionado na Bíblia. Quando ele é mencionado aqui, ele vai nos dar uma característica do Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava. Em outras versões está se movia. Então, uma das características do Espírito Santo de Deus é mover. A função do Espírito Santo é mover. Eu quero abrir um paralelo aqui e dar algumas referências literárias. Você que gosta de ler como eu, nós temos a nossa livraria Verbo da Vida. Eu aconselho a ler este livro, Uma Vida em Chamas. É um livro da Publicações Rema Brasil. É um livro esplêndido, que traz verdades preciosas da palavra de Deus e também aprendendo a fluir com o Espírito de Deus. Então isso aqui, irmãos, em 15 minutinhos, você é enriquecido pela literatura, pela palavra. Eu creio que nesses últimos dias, Deus está levantando uma igreja que ama a leitura, a palavra, as escrituras, que vai diante das escrituras, porque o Espírito testifica a palavra. Então, voltando, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Uma das características do Espírito é se mover. Ele estava no princípio com Deus. Outra característica muito importante, como eu já disse, em João, no capítulo 14. João, capítulo 14, do versos 16 ao 17, há muita riqueza nesse texto, mas vamos nos ater apenas esses versículos. O Espírito Santo é Deus. Diz assim, a partir do 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber,
o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus é Deus. Segunda característica muito importante neste mesmo versículo, no verso 17, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma coisa, não é um incômodo, ele é uma pessoa. Às vezes é um pouco difícil discernirmos no início da caminhada de fé. Quando reconhecemos Jesus, quando levantamos as nossas mãos, nos rendemos a Cristo, nós somos batizados, mergulhados em Cristo Jesus. Nesse momento, no dia em que você recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. O próprio Deus habita em você pela pessoa do Espírito Santo. Você está comigo? Então, a partir desse dia, você começa uma caminhada com o Espírito Santo. Cristo, agora, neste exato momento, está assentado à destra de Deus. Ele cumpriu o seu papel. Deus está assentado num alto e sublime trono. E o Espírito Santo está aqui, sobre nós e em nós. É Ele que nos move, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos convence. O Espírito Santo de Deus, nós podemos dizer que nós estamos na dispensação do Espírito. É pelo Espírito que você está aqui. Foi Ele que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que em nós nos forma a imagem de Cristo. Tudo o que fazemos é pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus habitando em nós, nos ensinando, nos construindo, nos purificando, nos santificando, nos fazendo transbordar. Você está comigo, meu irmão? É bom a gente colocar essas bases bem firmes, porque nós vamos ter um mês esplêndido, de muito ensino, mover. Então, para que você saiba exatamente o que acontece. Às vezes, quando nós começamos essa caminhada com Jesus, nós achamos que Ele é um incômodo. Nossa, eu estou sentindo incomodada. Não é bem um incômodo, porque Ele não nos incomoda. Mas é algo que a gente não sabe muito explicar, né? Quando você já está nessa vida em Cristo e você começa a mudar os seus hábitos e de repente surge uma tentação ou alguma situação que pode te fazer cair num erro, num pecado, e agora você tem o Espírito Santo habitando em você, você sente algo diferente. Não é um incômodo, é o Espírito Santo mostrando para a sua natureza que isso não mais faz parte da sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos aquece. Eu não sei se você já chegou na igreja assim, mas quando você chega e a gente percebe a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a unção coletiva, você fica meio aquecido, ainda que o dia esteja um pouco frio. Esses dias nós estávamos ministrando em Sumaré. Pensa num lugar frio, meu irmão. Frio, estava muito frio. E lá, todas as noites, eles fazem uma vigília de oração. E aí, um desses dias, um dia eu fui para ministrar, o outro eu fui para cultuar com os irmãos lá. Os cultos eram pela manhã e as madrugadas. E foi uma irmã lá, uma ministra de louvor também, ungida. E meu irmão, o negócio pegou fogo lá. Juntou um monte de brasinha, a irmã com um pandeiro na mão, pastor, o negócio tacou fogo. Foi fogo puro. E era tão engraçado porque estava frio. A irmã estava tão quente que saía fumaça da cabeça dela. Eu estou falando sério. Se você ver algum vídeo eu marchando, já sabe o que foi. Pois é, nesse dia eu dei lugar. Aí e aí depois nós conversamos, eu falei, pastora, não sei quem é mais doido, se a senhora, se sou eu. Eu falei, pastora, sou crente, tô aqui para dar lugar para o Senhor.
é o Espírito Santo, e nós percebemos a presença dele. E naquele ambiente frio, a presença do Espírito nos aqueceu de tal forma que a gente não percebeu, o frio foi indo embora. A unção do Espírito Santo estava ali, milagres aconteceram, pessoas foram libertas, pessoas foram salvas, outras foram batizadas, porque é isso que acontece quando o Espírito Santo se move no meio de nós. Em João capítulo 4, nós vemos, é um texto muito conhecido, nós vemos uma mulher samaritana indo buscar água no poço. Jesus está ali e aí começa uma conversa, e essa conversa vai se dando, e aí ela pergunta para Jesus aonde nós devemos adorar. E aí ele vai dizer para ela assim: olha, chegou um tempo em que nem em Jerusalém, nem em Samaria vocês vão adorar. Por quê? E eu vou ler esse versículo para você. João capítulo 4, versículo 21. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Ele estava falando a respeito de si mesmo, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus estava falando a respeito do novo nascimento, dessa nova vida, porque antigamente, na antiga aliança, o Espírito Santo não podia habitar. Ele vinha, se movia e voltava. O homem estava separado de Deus no Espírito. Se você não sabe isso, vou abrir um parêntese bem rápido, porque o tempo está avançando. Eu e você somos um Espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. O lugar onde Deus tem comunhão conosco é no Espírito. A minha alma é convertida todos os dias pela palavra. É por isso que a palavra é quem vai trazer também o lavar da água da palavra, que vai trazer essa realidade para minha alma. E o meu corpo subjugado está até o dia da redenção, porque eu fui redimido no Espírito, quando nasci de novo. Estou sendo redimido na alma, à medida que me exponho ao Espírito Santo, à palavra de Deus, à oração, ao jejum, à comunhão dos santos. E serei redimido quando o meu corpo, que ainda é corruptível, vai ser revestido daquilo que não se corrompe. Amém? Você está aqui comigo? Fechamos esse parênteses, é só para você entender. Mais informações? Rema 2026, se inscreva, vai ser poderoso. Então, estamos construindo essas bases firmes para que, meu irmão, nessas quintas-feiras de unção e poder, você se mova com o Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo para ela: este é um tempo em que agora as coisas não são mais da boca para fora, são de dentro para fora, porque é em espírito. Porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, aqueles que queiram ter comunhão com Ele, precisam adorá-lo em espírito, de dentro, e em verdade, em Cristo. Isso é pauta para outro dia, é um assunto muito longo, não vamos nos estender. Vamos continuar. E então, o Espírito Santo de Deus, quando nós falamos Espírito Santo, esse termo santo fala da característica principal de quem ele é. O Espírito de Deus é santo. E se ele habita em nós, ou melhor, já que ele habita em nós, a função dele também é nos santificar, é nos tornar santo. Porque Deus, sendo santo, não vai habitar num lugar que não é santo. E entenda, meu irmão, há uma diferença entre a santidade de Deus e a santidade que vivemos hoje. Vou explicar para que você entenda bem. Às vezes quando a gente vem para Jesus, quando nos convertemos a Cristo, a gente vem com aquela: não, eu sou pobre, miserável, cego e nu, o caco que coçou a lepra de Jó. Nunca ouviu isso? Pois é,
Descobri que eu sou crente raiz. Aleluia. Isso não quer dizer que eu seja velha. E viemos para Jesus nessa sensação de indignidade. E de fato, irmãos, não havia um justo sobre a terra, ninguém que pudesse clamar o nome do Senhor. Ele olhou e não tinha ninguém. Só que agora, pela redenção, pela remissão, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue da nova aliança, pelo último Adão, todas as pessoas que vêm em Cristo, que nascem de Cristo, nascem segundo a espécie de Cristo. Então agora em Cristo Jesus, você é santo. Não que você não vai errar, mas a palavra santo, na maioria das vezes nos textos, no Novo Testamento, a palavra é teleios. E o que é teleios? Inteiro, completo, integral. Não tem fragmento, não tem ramificação. Jesus te fez inteiro para Ele. Um dia seremos exatamente santos como Ele é agora. Mas ainda estamos nesse processo, nesse caminho. Então fomos santificados e estamos em caminho de santificação. É por isso que o Espírito Santo habita em você. Eu e você somos morada dele, somos a casa dele. Deus não construiu paredes de drywall para habitar, querido. Deus construiu um corpo de carne e decidiu habitar em mim e em você, para que através de nós a glória de Deus seja vista, conhecida, tocada e palpável pelos homens. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, na nova aliança, habita em nós. E uma das coisas que Ele veio nos devolver foi a dignidade. Como um filho de Deus, você pode olhar com o olho para cima, cabeça no céu, pés na terra, entendendo que agora você tem um novo nome. Você é uma nova pessoa. O Espírito de Deus habita em você, e é Ele que te conduz em triunfo. Ele é o Paracletos. Nesse texto de João capítulo 14, quando Jesus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra aí é Paracletos. E o que é Paracletos? Consolador, fortalecedor, socorro, advogado, aliado, amigo. Esse termo outro significa alon, que significa outro da mesma espécie. Ou seja, assim como Jesus é, assim como Deus é, o Espírito de Deus é. E esse Espírito que nos foi enviado, Ele nos consola, nos fortalece, nos aconselha, nos socorre, nos advoga, é o nosso aliado, é o nosso amigo, é pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus. Quando Jesus vem, Ele abre o rolo do profeta Isaías. E ele começa a dissertar o texto. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, e me ungiu para, e vai trazendo as características. Ele fecha o rolo, e a Bíblia diz que ele se assenta. Uma curiosidade desse texto é que os fariseus e os escribas entram em desespero, porque veem Jesus se assentar. É porque num templo de ensino haviam algumas cadeiras. Havia a cadeira do sumo sacerdote e havia a cadeira do Machia. Quando Jesus abre o rolo, lê a respeito de si mesmo, fecha e diz: hoje se cumpre o que diz a Escritura. Ele se assenta na cadeira do Messias. Assim como o Espírito Santo de Deus. Olha isso, meu irmão, olha que coisa poderosa. Vamos lá para Atos capítulo
capítulo 10. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo na antiga aliança é o óleo. Quando nós vemos o texto, por exemplo, quando Samuel foi ungir a Davi, a Bíblia diz que Deus manda Samuel encher um chifre de azeite e ungir Davi como rei. Essa era uma das representações do Espírito Santo na antiga aliança, o óleo. Hoje eu e você recebemos a unção do Santo. O Espírito Santo não está em um óleo, é só um símbolo. Ele habita dentro de nós. Amém? Aleluia. Além das suas funções medicinais naquela época, o óleo tinha, por exemplo, no Salmo 23, você vai ver o texto dizendo: unges a minha cabeça com óleo. Como ele estava falando a respeito de uma ovelha, não necessariamente Davi estaria fazendo somente menção à unção que ele recebeu como rei, mas como de uma ovelha que tinha problemas, bicho na cabeça. E a função medicinal do óleo era queimar, era tirar aqueles micróbiozinhos que ficavam na cabeça da ovelha. Então, a unção, o óleo também tinha, o azeite no caso, também tinha essa função medicinal. Mas um dos símbolos do Espírito Santo na antiga aliança é o óleo. Mas eu e você fomos ungidos com o Espírito Santo. Eu quero que você consegue ver esse copo aqui? Eu vou beber para ficar bem vazio. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, a gente chega assim, como um copo vazio. É porque não tem uma jarra, mas você vai entender o que eu vou explicar. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, Ele está dentro. Quando somos revestidos do seu poder, quando recebemos a unção sobre o poder para operar, para testemunhar, é como se aqui, ao invés de uma garrafa, tivesse uma jarra cheia de água. E é nessa hora que eu e você somos mergulhados no Espírito. Você entendeu o que eu quis dizer? É por isso que em Atos, vamos lá, Atos capítulo 1. Enquanto você abre, eu vou ler uma citação desse livro, Uma Vida em Chamas. O Espírito Santo é o fogo que mantém a igreja. Pelo poder do Espírito é que a igreja se move e opera. Sem ele é impossível uma igreja viver ou trabalhar como Deus deseja. Atos capítulo 1. Aleluia. Do 3. A partir do 3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Lucas está escrevendo ao mensageiro, ao destinatário da carta, e ele está trazendo especificações a respeito de Cristo e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? Aquela mesma que nós lemos em João capítulo 14, 16 e 17. Disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade, olha isso, João batizou com água, mas vós sereis batizados
com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Verso 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em João capítulo 14 ele vai dizer: o Pai vai enviar outro. Em Atos capítulo 1 ele diz: olha, esperem aqui até que a promessa do Paracleto, do outro, do aconselheiro, do ajudador, do advogado descer sobre vocês. Vocês foram cheios do Espírito por dentro, mas agora o Espírito Santo vai mergulhar vocês nele mesmo. Seremos batizados com o Espírito. Bebemos do Espírito quando nascemos em Cristo. Agora, quando Ele nos reveste com seu poder, nós somos mergulhados na pessoa de quem Ele é. Para quê? Fomos batizados com o Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa: se você chegou a esse lugar e ainda não foi batizado, não foi revestido desse poder, hoje é o seu dia. Pode ser agora, pode ser no culto da tarde, pode ser no culto da noite, pode ser na cozinha da sua casa, pode ser na sua sala, pode ser no seu momento de devocional. O Espírito Santo está pronto para se mover. Ele está aguardando a direção para Ele fazer aquilo que Ele veio fazer. O Espírito em nós nos recria, nos refaz a imagem de Cristo. O Espírito sobre nós nos empodera para testemunhar. Então vemos essa confirmação em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Jesus diz para eles: olha, fiquem aqui em Jerusalém até que a promessa desça sobre vocês. 500 homens estavam ali aguardando, porém não todos conseguiram ficar. 120 permaneceram. Eles estavam aguardando, preparando o coração, preparando o espírito para receber esse revestimento, esse mergulho, até que cumpriu-se o dia de Pentecostes, que é uma festa judaica. Eles estavam celebrando esse dia. Cumprindo-se a festa, eles estavam ali, unidos. Em alguns textos você vai ver o termo unânimes. Você está vendo essa melodia? Faz um acorde bem bonito para mim. É bonito, não é? Isso é um acorde. Para você entender o que é unido, unânime. Um acorde é composto de 3 a 4 notas. Você está ouvindo um som só, mas ali tem algumas notas sendo tocadas. Aqueles homens estavam como um acorde. Um único som se ouvia: aguardamos o teu Espírito. De repente, o som que sobressai, o som daqueles homens, começa a invadir a casa. Não veio um vento, veio um som. Ouviu-se um som de um vento. Na Bíblia de Jerusalém diz tempestuoso, era um som forte. Um dos simbolismos do Espírito na antiga aliança é vir como um vento. Ezequiel capítulo 37. E me foi levado no meio de um vale de ossos sequíssimos. Quando o Senhor me disse: pode viver esses ossos? E eu disse ao Senhor: Senhor, tu sabes. Então Deus diz para o profeta: então profetiza. E aí ele diz: vento que vem dos 4 cantos,
o som do Espírito vai ser ouvido sobre a igreja de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. O fogo do Espírito aquecerá nossos corações, à medida que, como um único som, como em unidade, como uma só voz, como um só homem, nós nos unirmos em Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo, para proclamar as virtudes. Então, aqueles homens estavam como um acorde, unidos, ou cantando, exemplo, tá? Não é o que está escrito, dizendo como uma só voz, aguardando, todos iguais, completando. Cada nota tem sua função, e juntas elas ecoam um som que você ouve como uma coisa só, mas elas se completam entre si. Como pedras vivas, nós somos igreja, não pedras perfeitas, vivas. Aquilo que o Espírito deu a você, Ele deu a você. Aquilo que Ele deu a mim, Ele deu a mim. E quando nós unimos nossas pedras, nos formamos altar, aonde Deus pode derramar o seu fogo. Você está aprendendo alguma coisa nessa manhã? Aleluia! E cumprindo-se o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqueles homens estavam ali, aguardando a promessa. Quando ela se cumpre, quando ela se cumpriu, veio sobre todos aqueles homens. Aqueles homens foram cheios do Espírito, e começaram a falar numa língua que homens naturais não conseguiram compreender. As pessoas que estavam ali para a festa começaram a observar e estranharam, porque eram 9 da manhã e aqueles homens pareciam como que se estivessem bêbados. Mas cada um, na sua língua original, ouvia os feitos de Jesus. Aqueles homens que estavam cheios do fogo do Espírito Santo, que foram mergulhados no Espírito Santo naquela manhã, estavam falando em outras línguas, mas os que o ouviam na sua língua materna. É isso que o Espírito Santo pode fazer, e muito mais. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 12, é só pincelar, porque não vamos nos ater a esse texto. Você vai ver sobre os dons do Espírito. E aí o apóstolo Paulo vai dissertar a respeito disso. E aí ele começa a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado a palavra de conhecimento, e a outro a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de maravilhas, a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito
E o mesmo opera todas essas coisas, repartindo particularmente como a cada um bem entender. Ou seja, quando estamos aqui reunidos como igreja, o Espírito Santo habita em você. Se você, como eu, já foi batizada nesse Espírito Santo, e a maior evidência desse batismo é o revestimento de poder pela oração em outras línguas. Quando você talvez, a sua mente não entende aquilo que você fala, mas o teu espírito, nesse momento, começa a conversar os segredos de Deus a teu respeito. E aí, é nessa hora que o Espírito começa a repartir de si mesmo. Uau! O Espírito de Deus começa... vou fechar porque já foi o que tinha para ser. Era isso. Porque o Espírito de Deus começa a partilhar de quem Ele é, aquilo que o corpo precisa. A um Ele deu variedades, a outro discernimentos, a outro profecia, a outro fé. É o mesmo Espírito que partilha de si aquilo que Ele deseja para o bem comum da igreja. Eu estou aqui como uma espivitadeira. O que é espivitadeira? É uma agulhinha bem fininha, usada para tirar a gordura das bocas dos fogões. Às vezes, se você tem um fogão mais antigo, o fogo, quando você pega um fogão novo, ele... rápido, esquenta, faz... Nossa, aí você acha que é a panela, você acha que é o fogão, você não sabe o que é, mas é tudo muito bom. Passam uns anos, você vê o fogão, mesmo fogão, meio xoxo, um pouco triste, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí você chama o cara da espivitadeira. Moço, eu preciso olhar meu fogão, eu acho que é o gás, eu acho que é não sei o quê. Aí ele vem com um negócio do tamanho daquelas agulhas de crochê, desse tamanho. E a única função que ele faz é limpar as bocas do fogão. Para quê? Para que o fogo... Isso também era usado na limpeza do candelabro. Quando o sacerdote precisava limpar o candelabro, que era o único elemento de iluminação dentro do tabernáculo, ele pegava a espivitadeira, apagavam-se 3, limpava-se, tirava-se a gordura do azeite, reacendia essas 3 e depois apagava-se mais 2, tirava, depois limpava a última. O que eu estou fazendo aqui? Hoje eu sou a espivitadeira de Jeová. Eu estou aqui para te espivitar, a desejar, a viver de novo e de forma constante e intencional o fogo do Espírito Santo. Porque é Ele que te faz testemunha, é Ele que te empodera, é Ele que te conduz, é Ele que te guia a toda a verdade, é Ele que quando você está na fila do banco orando em outras línguas e tem alguém que está só reclamando na tua frente, você bota a mão nessa pessoa, ou você começa a compartilhar do Evangelho de Jesus. Aquela pessoa que chegou assim, ela já sai assim, da fila de um banco, da fila de um mercado. É assim que o Espírito Santo faz. Ele nos mergulhou nele, nos empoderou, nos encheu, para que todos vejam a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus se move, e Ele quer se mover no meio de nós. Você pode ficar em pé. Ele em nós habita, e sobre nós nos faz testemunha. Testemunha viva. Ele veio no dia do Pentecostes. Línguas como de fogo foram vistas e repartidas. E todos aqueles homens foram cheios do Espírito de Deus. É tão glorioso isso, que em Atos capítulo 2, você vê os homens. Versículo
Versículo 9 diz: partos e medos, elamitas, homens que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, olha isso, todos nós temos ouvido as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Aqueles homens estavam cheios do Espírito. O fogo do Espírito invadiu aquele ambiente. E outros que estavam apenas vendo começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua terra natal. É como se, um exemplo disso, agora eu e você começássemos a orar em outras línguas e tivesse aqui um americano que não entende nada de português. E de repente, o Espírito Santo começa a traduzir para o ouvido daquele homem que está nesse ambiente, que só entende inglês, ouvir a verdade do Evangelho na sua língua original. Era isso que estava acontecendo aqui. Foi esse mesmo Espírito que, no fim, depois, a partir do versículo 14... Pedro se levanta, começa a pregar o Evangelho, e 3.000 pessoas foram convertidas a Jesus. Atos capítulo 3, eles sobem para pregar na hora nona, e ali tinha um homem coxo esmolando. Aquele homem estende a mão para pedir uma esmola. Pedro e João olham para aquele homem e diz: olhem para nós, não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, porque eles foram mergulhados no Espírito, nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E no mesmo instante, aquele homem, tomado pela mão direita de Pedro, deu um salto, os seus pés se firmaram, e ele entrou dentro do templo para anunciar o que o Espírito de Deus havia feito. Você vai ver isso em todo o livro de Atos. Mas você parou para perceber que o livro de Atos não termina com um ponto final? Sabe por quê? Porque os Atos dos Apóstolos continuam. Em mim, em você, em nós. Atos capítulo 29. Atos capítulo 28 é um ponto continuativo. Por que eu sei isso? Porque eu sou professor de português. Escuta o que eu estou dizendo. Não tem Atos 29, mas está sendo escrito. Está sendo escrito daqueles que também, assim como aqueles 120 homens, receberam o empoderamento do Espírito Santo para testemunhar. Nós somos a parte do texto que diz: até os confins da terra. Nós fazemos parte desse grupo de pessoas de até os confins da terra, querido. Aonde eu for, as pessoas vão saber, pela minha vida, pela minha voz, pela minha canção, pelo poder que eu exalo, que eu faço parte dos Atos dos Apóstolos, aqueles que foram cheios pelo Espírito Santo. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.